passagem de Apocalipse, capítulo 3, quando fala a respeito da igreja de Laodiceia. Eu falei sobre esse tema anos atrás, quase 3 anos atrás, mas é uma mensagem tão poderosa da palavra do Senhor, e eu quero levar os irmãos a uma reflexão a respeito desta palavra. Quando Deus adoece. Quando Deus adoece. Esse é o tema. A princípio você já pensou e já falou consigo mesmo, mas Deus adoece? A primeira impressão é essa, mas nós vamos ver que sim. Apocalipse 3, 14 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor ministre aos nossos corações. E para isso, não se distraia com nada. Deixa Deus ter liberdade para falar com você. Faça todo o esforço para que nada tire a sua atenção daqui por diante. João foi o último dos apóstolos. João estava preso numa ilha, executando trabalhos forçados, preso por causa da pregação do Evangelho, estava preso por causa do testemunho do Evangelho. E Deus falou coisas extraordinárias a João, coisas que estavam por acontecer, mensagens incríveis que João transmitisse à igreja do Senhor Jesus. João não ficou lamentando o fato de que ele estava preso, ele não ficou reclamando da escassez de alimentos onde ele estava, ele não ficou esperando a sua morte para então poder encontrar-se com o Senhor. Não. Mesmo diante de sua prisão, ele orou, ele buscou ao Senhor, ele manteve sua fé acesa, firme, e os céus se revelaram a João. Ele buscou a Deus de todo o coração, e Deus se revelou a ele, em um momento em que ele estava preso para morrer. Especialmente nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Espírito Santo está mandando uns recados, umas mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia Menor. O apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu várias cartas a diversas igrejas,
Mas João também escreveu aquilo que o Espírito Santo lhe havia mandado. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O padrão dessas cartas, dessas 7 cartas, ele segue quase que o mesmo. Ali fala-se o destinatário dessa carta, que era ao pastor daquela igreja. Depois vinha uma apresentação, conforme a sua múltipla maneira de manifestar-se, de Deus. Ali tinha um elogio àquela igreja, e nessas cartas também tinha um protesto contra aquela igreja. Depois vinha uma correção, ou seja, uma disciplina àquela igreja, onde ela precisava mudar. E depois, para encerrar, vinha uma promessa ao vencedor. Todas elas terminam: ao que vencer, vou fazer isso. Ao vencedor, vou lhe fazer aquilo. Todas elas. No entanto, a carta destinada à igreja de Laodiceia foge ao padrão das outras cartas. Porque na carta destinada à igreja de Laodiceia, Deus não fez nenhum elogio. Nenhum. Pelo contrário, Deus se revelou à igreja de Laodiceia, resumindo da seguinte maneira: igreja de Laodiceia, você se acha grande, rica, confortável, bem adornada, mas honestamente você está me causando náuseas. Igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo: eu tenho nojo de você. Porque no verso 16 ele diz: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que coisa séria. É muito forte isso que vou dizer, mas se o Senhor quer nos corrigir, se o Senhor quer nos disciplinar, então eu tenho que te fazer essa pergunta: estaria você, querido irmão, querida irmã, causando náuseas ao Senhor? O seu estilo de vida, a sua religiosidade, o seu baixo nível de temor a Deus, não estaria deixando Deus enfermo a ponto de querer vomitar você? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus conhece as obras de cada igreja local. Deus conhece as obras da igreja de cada um que está assistindo também pela internet. Deus conhece a obra de cada membro dessa igreja individualmente. Bem, eu costumo fazer uma comparação a respeito do... Aliás, deixa eu perguntar, quantos aqui gostam de tomar tererê? Levanta a mão. Quantos gostam de tomar chimarrão? Levanta a mão. Muito bem. O tererê, a gente normalmente toma no verão, numa praia, com amigos, mas a gente toma com limão, e às vezes nem põe água gelada, põe soda, limonada, e fica bom demais. Refresca, faz muito bem. Já o chimarrão, lógico, a gente toma direto, qualquer época. Eu tinha uma vizinha que ela foi fazer um turismo no Egito, foi conhecer as pirâmides do Egito e outras coisas, e ela levou 4 quilos de erva na sua mala, na sua bagagem. Não, isso aqui é para tomar na viagem e lá no Egito, não bastasse o suador do deserto. Mas chimarrão, normalmente tomamos mais frequente no inverno.
Não é verdade, irmão Rodrigo? A uma temperatura aí de 70 graus da água, ao lado do fogão a lenha, de preferência, né? Acompanhado aí por um pinhãozinho na chapa. Amém, irmã Nica? Coisa boa, né? Agora, alguém que serve tererê morno, como é que tu te sentiria? Não dá, né? E chimarrão morno? Da mesma forma. Uma vez me ofereceram chimarrão morno, eu já entendi que não era para eu nunca mais voltar naquela casa. Eu achei que eu não fui bem-vindo ali. Mas, e é por isso que o 8º mandamento do chimarrão, aliás, deixa eu ver, quantas pessoas estão visitando a cidade de Gramado, estão passeando e vieram celebrar Deus conosco hoje. Dê um sinalzinho assim. Muito bem. Muito bem. Trouxeram o chimarrão da casa de vocês ou não? Não fala essa segunda parte, só fala que comprou, que vai levar, né? Mas amém. Bom, existem os 10 mandamentos de chimarrão, talvez não tenha lido, acho que não leu. Não, tenho certeza que não leu. Não leu. E o 8º mandamento diz que não condenes o dono da casa por tomar o primeiro mate. O dono da casa é que toma o primeiro, não é assim, irmão Gelson? É assim. É assim que funciona. Porque muitas vezes o primeiro mate, ele está em teste ainda, você está vendo se está bom ou se não está. Não é assim, irmã Helene? Você está vendo. E muitas vezes ele ainda não está na temperatura certa. Às vezes ele está morno ainda, porque a erva está fria. E o que diz Apocalipse no verso 15 e 16, do capítulo 3, é que eu conheço suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amados irmãos, o principal ponto fraco da cidade de Laodiceia era a falta de bons suprimentos de água. Falta de bons suprimentos de água. E algumas características são refletidas nesta carta que João escreveu a esta igreja. Quando no verso 16 diz, és morno, não é frio e nem quente, pode referir-se às águas termais e medicinais que tinham uma cidade vizinha chamada Hierápolis, vizinha a Laodiceia. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia nem fornecia cura para os espiritualmente enfermos e nem fornecia refrigério para os espiritualmente cansados, que precisam de uma água fresca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, é digno de compaixão, é pobre, é cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Meus amados, essa palavra do Senhor Jesus a esta igreja foi pior do que um tapa na cara de um pai. Foi pior. Nos tempos romanos, Laodiceia era a cidade mais rica que tinha na Frígia.
e ela era muito conhecida pelos seus estabelecimentos bancários, era muito conhecida pela sua indústria têxtil e também pela sua escola de medicina. E o verso 18 refere-se a 3 elementos que Laodiceia se orgulhava muito: pelas riquezas financeiras que tinha, pela grande indústria têxtil e também por conta de um colírio famoso que eles tinham, que produziam naturalmente para os olhos. Por isso que no verso 18 Deus diz à igreja: eu vou te dar este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Está se gabando da indústria têxtil, pois para mim está nua. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu não sei aqui, mas lá no Espírito Santo, quando alguém fica se achando muito mais do que aquilo que realmente é, as pessoas falam assim: ah, se enxerga, rapaz. E parece que é o que Deus está querendo dizer aqui. Se enxerga, igreja. Você não é tudo isso que você se apresenta a ser. Então, existe uma igreja que Deus rejeita. Que igreja Deus rejeita? Aí tem 5 coisas que você pode preencher com essa caneta que está à sua frente, se você assim desejar. Que igreja Deus rejeita? Primeiro, a igreja sem fervor espiritual. A igreja sem fervor espiritual. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A água fria tem sua utilidade. A água quente também tem sua utilidade, inclusive medicinais. Agora, não quer ser nenhum nem outro. É a igreja do mais ou menos. De qualquer maneira está bom. Não tem excelência naquilo que faz. Às vezes é um grupo de pessoas bem intencionadas, brincando de ser igreja, com medo de ir para o inferno. É a igreja que está em cima do muro. É a igreja que está mais preparada com o bem-estar das pessoas do que com o fervor espiritual. Está mais preocupada em oferecer o melhor para as pessoas do que com a oração, do que em abrir mão de si, do que em doar-se, do que se preocupar com a volta do Senhor Jesus. A igreja sem fervor espiritual, essa Deus rejeita. Ele a chama de morna. Segundo, a igreja que Deus rejeita é a igreja autossuficiente. Autossuficiente. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha que Deus conhecia essa igreja e a observava. E Ele identificou que ela se achava autossuficiente. Muitas igrejas alcançam isso e deixam de lado a sua missão. Muitas igrejas alcançam um certo conforto para a sua membresia, que a membresia passa a ser o centro da igreja. As pessoas, os ministérios, já tem todos os oficiais. A igreja que tem dinheiro de sobra, não tem que se esforçar para nada, então ela se torna autossuficiente, ela já não se importa com o fervor espiritual, ela já não sai das 4 paredes, ela não vai obedecer a ordem de Jesus, que é ir pelo mundo inteiro. E Laodiceia tinha tudo isso. Mas quando o Senhor Jesus a observa, Ele diz:
você não tenha nada. Você não tenha nada. Pensa que tem tudo, mas aos olhos do Senhor não tem nada, não tem valor algum. Tem um caso que impactou a minha vida de um pastor amigo do interior de Minas Gerais, que ele já estava há um tempo à frente daquela igreja, e a igreja chegou a um patamar bem interessante, bem desejado, um patamar de autossustentabilidade, de tranquilidade, e esta igreja, então a igreja disse para o pastor: pastor, descansa, está tudo bem, não precisa correr tanto, não precisa ter tantos projetos assim, nosso templo é confortável, nós já temos a casa pastoral, o veículo, os filhos do pastor estão em escola boa, a igreja tem um número bom de membros, as entradas financeiras estão ótimas, então vá mais devagar, pastor, vamos usufruir um pouco o que Deus nos deu até aqui. E aquele pastor, então, ele pediu àquela igreja, àquela diretoria, uma semana para eu refletir e orar a respeito disso. E ele orou a Deus, colocou diante de Deus toda aquela situação de conforto, de que a igreja o estava colocando, e então, no domingo seguinte, ele chamou a diretoria da igreja, e então ele disse: encerrou o meu tempo aqui nesta igreja. Ele falou isso para a igreja. E leu aquele texto que Jesus disse: porque até o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ninguém, amados irmãos, o pastor sempre fala e sempre vou lembrar, nós não fomos chamados para uma colônia de férias, como filhos de Deus. Nós fomos chamados para compor as fileiras de um exército. A igreja autossuficiente, Deus a rejeita. Assim foi com Laodiceia. Terceiro, que igreja Deus rejeita? A igreja sem visão. Olha o que Jesus disse a respeito da visão da igreja de Laodiceia. Vai comprar colírio. Igreja míope, ruim das vistas. Vai ungir os seus olhos para você poder enxergar, você não está vendo nada. Uma igreja que só enxerga as coisas naturais. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma nova visão, uma visão espiritual das coisas. A igreja sem visão, ela é rejeitada. Uma igreja que não consegue enxergar daqui a 10 anos o que Deus está por fazer em seu meio, em sua cidade, o Senhor a rejeita. A igreja tem que ser visionária. A igreja tem que estar aberta ao agir de Deus no futuro. Como Deus vai fazer, como Deus vai movimentar a sua igreja para avançar para os próximos anos, para as próximas décadas. Mas acima de tudo, uma igreja que tem a visão da volta do Senhor Jesus de maneira iminente. O Senhor rejeita uma igreja sem visão. A igreja sem visão é a igreja do hoje. Ela não se preocupa com o que Deus tem para o seu futuro, a maneira como Deus vai fazer nos próximos passos. Compre colírio,
para que você possa enxergar. Você não está vendo nada. É o que Jesus disse. Quarto lugar, que igreja Deus rejeita? A igreja orgulhosa, que não aceita a disciplina. A igreja orgulhosa, que não aceita a disciplina. O verso 19, o Senhor Jesus está dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Essa é a ordem do Senhor Jesus: arrependa-se. Essa é a última palavra dele: arrependa-se. Muitos consideram as últimas falas do Senhor Jesus aquilo que está em Mateus 28, 19 e 20. Vão pelo mundo inteiro e assim por diante. Mas as últimas palavras do Senhor Jesus à sua igreja é essa aqui, ó, Apocalipse 3. Arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Em Hebreus também fala a respeito da disciplina que o Senhor dá. Porque ama. Mas ele termina sempre dizendo: arrependa-se. Aí não adianta dar uma volta: Senhor, quero cantar uma canção para o Senhor. Não, a minha última palavra foi: arrependa-se. Não tem conversa daqui para frente se não houver o arrependimento. Arrependa-se. Aliás, tem um outro texto que fala: veja onde você errou, lembre-se onde você caiu e arrependa-se. E o interessante desse texto é que, apesar da disciplina do Senhor, Ele continua nos amando. Só somos disciplinados porque somos amados. Porque Deus se importa com cada um de seus filhos, então Ele nos disciplina. Ele nos disciplina através da sua palavra. Ele nos disciplina através de irmãos. Ele nos disciplina através de uma mensagem como essa. Mas a igreja orgulhosa não aceita a disciplina. A igreja orgulhosa que não aceita a disciplina, o Senhor a rejeita. O Senhor a rejeita. Então tenhamos humildade para ouvir, tenhamos humildade para reconhecer, tenhamos humildade para nos arrepender. Que igreja Deus rejeita? Quinto lugar, a igreja que tirou Jesus do centro. A igreja que tirou Jesus do centro. Pouco a pouco, irmãos, muitas igrejas que não vigiam, que não cuidam, vão removendo o Senhor Jesus da sua centralidade. Pouco a pouco. Igrejas que priorizam e são fundamentadas em eventos. Igrejas que são voltadas apenas para o social. Igrejas que são voltadas pela questão financeira. Tudo é a questão financeira. Quanto temos? Essas coisas são boas, são importantes, mas onde é que está Jesus em tudo isso? Foi removido do centro. Por isso que ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus já estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia havia rejeitado o Senhor Jesus e o haviam colocado para fora de suas portas. Aí eu pergunto: que sentido faz reunir-se se Jesus não está presente? Que sentido faz um casamento que não tem Jesus no seu centro? Que sentido faz um namoro que não tem Jesus? Que sentido faz se Jesus está pelo lado de fora? Porque quem bate na porta é quem está pelo lado de fora. Batendo. Abre a porta. Deixe-me entrar, abre a porta. E não é ouvido. Foi removido do centro
da igreja. Amados, no início dos evangelhos, antes mesmo de Jesus começar a operar os seus milagres, o seu ministério, João Batista já estava pregando no deserto. E a pergunta que nós precisamos fazer é: por que alguém pregaria no deserto, onde não tem gente? Por que não nas metrópoles? Por que não nas grandes cidades, no contexto público, no mercado público, que tem muita gente para ouvir? A verdade é que João Batista estava nesses lugares, mas a sua mensagem não foi suportada pela igreja. E qual era a sua mensagem? Arrependam-se. E assim começam os evangelhos, com João Batista pregando no deserto: arrependam-se. E assim termina a Bíblia. Assim termina lá em Apocalipse. No final da Bíblia Sagrada, Jesus continua do lado de fora da igreja, dizendo: deixe-me entrar. Porque o dono da igreja foi expulso dela. E o que Jesus começou, no poder do Espírito Santo, a igreja quer terminar na força da carne. Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz, depois que ele venceu as tentações de Satanás, depois de jejuar e orar por 40 dias, a Bíblia diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, começou a pregar, ensinar, realizar milagres. E a igreja não pode se esquecer do poder do Espírito Santo. A igreja não pode lutar com suas próprias forças. A igreja não pode avançar confiando em suas finanças. A igreja não pode ir muito longe se ela confiar de que tem pessoas bem estudadas, academicamente preparadas. A igreja não avança por causa dessas coisas. Não pode ir muito longe por causa dessas coisas. Nós não podemos terminar a obra que o Senhor Jesus nos deu na força da carne, mas assim como Jesus começou, no poder do Espírito. Igreja do Senhor Jesus, vamos devolver a centralidade da igreja ao Senhor Jesus. Estava passando férias com a família anos atrás em Florianópolis. Estava tudo muito bem. Alugamos uma casinha, um dormitório, uma suíte, e ali ficamos por alguns dias. Mas teve uma noite que eu passei um mal tremendo, que eu não lembrava a última vez. Já contei esse testemunho aqui, anos atrás. Passei um mal tremendo e no meio da noite, no meio da madrugada, me deu uma ânsia de vômito tão forte. Vou falar de nojeira. Fui parar no banheiro, tão mal. Passei um mal tremendo, botei tudo para fora, ali no banheiro, e naquele sentimento ruim que dá nessas horas, eu perguntei ao Senhor, eu comecei a falar: por que isso, Senhor? Eu estava indo tão bem as férias. É raro acontecer isso comigo. Por que isso? E o Senhor ministrou claramente ao meu coração. O Senhor me disse: isso porque eu quero que você sinta o que eu sinto muitas vezes com a minha igreja. Há muitas correlações do vômito de Deus com a realidade de que todos nós já sentimos um dia de mal-estar e náuseas.
E algumas verdades a esse respeito é que para você ter náuseas, alguém tem que ter ingerido algo ruim, algo estragado, algo vencido. Mas quando você consumiu, tinha aparência de bom. Até o sabor estava bom. E no ato da ingestão, aquilo não te faz mal. Pelo contrário, mas depois de um tempo, inevitavelmente é rejeitado pelo seu organismo e é lançado fora. A saúde do corpo do enfermo, ela só é restaurada depois que ela lança fora aquilo que faz mal. Vomitar é doloroso, é uma das piores sensações que alguém possa experimentar. Mas é necessário para que se restabeleça a sua saúde. É natural, é uma defesa do nosso organismo, Deus nos fez assim, para o bem da nossa saúde. E é humilhante, né, irmãos? Ter que colocar o rosto em terra, botar tudo para fora. E só depois disso, então, identificar o que ele fez mal. E aquilo que é lançado fora não serve para absolutamente nada. Nem queremos ver, queremos distância de tão detestável que é. A expectativa de quem põe para fora é de que nunca quero passar por isso novamente. Talvez alguém esteja dizendo, pastor, para de falar essas nojeiras aí. Amados, é para você e eu sabermos o que Deus sente por alguém que carrega em si as características da igreja de Laodiceia. Esse é o sentimento de Deus. Ele sente dor, mas ele tem que botar para fora. Que igreja Deus rejeita? A igreja sem fervor espiritual, a igreja autossuficiente, a igreja sem visão, a igreja orgulhosa que não aceita a disciplina, e a igreja que tirou Jesus do centro. Agora substitua o nome igreja por pessoa. Qual a pessoa que Deus rejeita? A pessoa sem fervor espiritual, a pessoa autossuficiente, uma pessoa sem visão, a pessoa orgulhosa que não aceita a disciplina, a pessoa que tirou Jesus do centro da sua vida. Porque a igreja é composta de pessoas, nós somos igreja. Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite. Não é aquilo que gostamos de ouvir, mas tudo bem, nós te agradecemos por tê-la ministrado a nós hoje. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor só nos disciplina porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem, e por isso o Senhor nos disciplina, por isso o Senhor nos faz enxergar como o Senhor enxerga. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Eu a recebo para a minha vida, meu Pai, e reconheço a necessidade de fervor espiritual. Eu reconheço a necessidade de humildade, ó Deus, e não de autossuficiência. Reconheço a necessidade, ó Deus, do colírio do Senhor sobre meus olhos, para que eu veja o que o Senhor está fazendo no mundo espiritual e o que o Senhor ainda vai operar e fazer. Ó Deus, que meu coração não seja orgulhoso, mas que recebamos de todo o coração a disciplina do Senhor sobre nossas vidas. Ó Pai, que o teu Filho Jesus nunca saia do centro da minha vida, do meu coração e da sua igreja. Seja o Senhor o centro da tua igreja, ó Pai.
não apenas da Igreja Batista em Gramado, mas de onde houver uma vida, seja o Senhor no centro dela. Eu te louvo, meu Deus, pela tua palavra e peço que ela nos santifique, que ela purifique o nosso coração, que ela nos faça sair da mesmice e experimentar o fervor espiritual que o Senhor quer para a sua igreja, ó Pai. Que eu, ó Deus, não seja esse a qual o Senhor rejeita. Ó Deus, aviva a tua igreja nesse tempo, Senhor. Desperta a tua igreja, ó Deus, que com humildade possa realizar a sua obra com coração honesto, sincero, contrito, quebrantado em obediência à ordem do Senhor. E que possamos lembrar sempre, ó Deus, que o Senhor mandou ir pelo mundo inteiro, mas depois disso a sua ordem foi: arrependa-se. E essa ordem foi dada a uma igreja. E o Senhor está batendo a porta de uma igreja, chamando-a ao arrependimento, para que o Senhor volte à centralidade dela. Que assim seja na minha vida, meu Pai, ajuda-me. Que assim seja nesta comunidade e na comunidade de todos os meus irmãos que estão aqui me ouvindo nessa noite. Eu te louvo, eu te exalto e me arrependo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando você recebe essa palavra da parte de Deus, digam amém. Louvado seja Deus, glórias ao nosso Deus. Quando encerrar, não deixe seu informativo aí, guarde-o e leve para sua casa, preenchido, leve para sua célula durante a semana. Aproveito para divulgar que há uma lista de células na capa. Faça contato com esse líder, participe de uma célula. É na célula que você vai ter uma atenção especial. É onde você vai ser amado, é onde você compartilha seus motivos de oração. É onde você pode dividir o seu testemunho, sua experiência com Deus. Não fique de fora. Nós vamos agora consagrar a Deus dízimos e ofertas enquanto cantamos uma canção. Pode acender mais uma luz para ficar mais claro. Existe um envelope à sua frente aí, nele tem um número também do Pix, onde você pode contribuir de maneira generosa ao Senhor. Enquanto cantamos essa canção, tenha a liberdade e sinta-se privilegiado por poder participar desse momento. Você pode contribuir em espécie aqui na frente, pelo Pix, ou na máquina de cartão, que está lá atrás, com a irmã Lúcia. Você pode dedicar ao Senhor uma parte de tudo aquilo que o Senhor lhe deu nesta semana. Enquanto cantamos, vamos consagrar ao Senhor de todo o nosso coração.
Aplauda ao Senhor, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Que possamos diminuir dia após dia para que o Senhor cresça em nós, amém? Pode permanecer de pé, a gente já vai encerrar. O pastor está pegando os nomes daqueles que desejam se batizar. O pastor está doidinho para te batizar, você que não é ainda. Tá certo? Estamos procurando aí uma piscina aquecida. Tá vendo como o pastor te ama? Ele não quer te batizar na água fria. Na água aquecida. Na água fria só no verão, e ainda assim é bem fria. Mas no inverno a gente tem que ter uma água aquecida, né? Estou procurando, não sei se no condomínio, até de algum dos irmãos possa receber, para a gente realizar esse batismo, ou mesmo num clube, caso você tenha algum acesso, ou num hotel. Estamos procurando, já tenho pelo menos 7 pessoas habilitadas ao batismo, mas eu sei que vai aparecer mais. Eu sei que tem mais pessoas que vão procurar. O pastor não chega para alguém e diz, você tem que se batizar. Não, porque Jesus já fez isso. Você tem que obedecer. Você precisa obedecer ao Senhor Jesus, se você está apto ao batismo. Naturalmente que, se é adolescente, se são menores, os pais têm que estar conscientes. Não há uma peneira melhor do que os pais. Os pais não autorizarem, eu não realizo. Então, já tem até alguns adolescentes, já inscritos, inclusive a Isa. Falei, meu Deus, chegou o tempo de batizar a minha própria filha. Então, vamos realizar esse batismo para a glória de Deus. Não sabemos a data ainda, em função de que não temos esse tanque. Mas com fé em Deus, quando a gente reformar o palco, fazer um palco de alvenaria, queremos fazer um batistério aqui, o Rodrigo veio me ajudar no desenho, um batistério, levantar o palco um pouco, aqui debaixo do palco tem 1 palmo a mais de profundidade do que esse piso que você está pisando, colocar um vidro aqui de uns 10 milímetros, com luzes dentro dele, mas o pastor vai ficar de fora, alçapão, não sei, num vão aqui, e vamos fazer batismo aqui, fica bem bonito, com água aquecida, amém? Mas não fique esperando esse dia não, já tem que acelerar o seu batismo, se você realmente está decidido a viver por Cristo e para Cristo. Livraria da igreja está funcionando lá atrás, com a irmã Laís, então não perca a oportunidade, chegou literatura nova, chegou bastante material novo, então compre ali o seu livro, sua literatura, seu material, para você crescer no conhecimento do Senhor. O bazar da igreja está funcionando ali, na sala 1 do piso inferior, a irmã Priscila está à frente, não deixe de passar ali também, vai estar aberto depois do culto, não? Antes do culto, um pouco depois, vai estar sempre funcionando o bazar, com a irmã Priscila ou com alguém escalado por ela ali. Não perca essa oportunidade de ali comprar no bazar da igreja, tá certo? Bem, desejo que todos tenham uma célula abençoada essa semana. Você que está nos visitando, obrigado por ter vindo, Deus abençoe a sua vida. Leve um abraço ao seu pastor, à sua amada igreja. No final dessa celebração, o pastor estará aqui na frente para cumprimentar a cada um que assim desejar, bem brevemente. Vamos orar? Ontem foi uma bênção aqui também, né? Quantos estavam aqui ontem? Então, um sinal assim, foi muito especial aqui. Mais de 10 pastores aqui de várias igrejas dessa cidade, celebrando aqui juntos, na unidade da igreja do Senhor Jesus. Tinha mais de 100 pessoas aqui. Foi bem especial, ministério de louvor, uma unção tremenda, foi maravilhoso. Glórias a Deus pela vida de todos os irmãos que serviram ontem, que celebraram ontem. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero abençoar a sua semana em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por todas as coisas aqui. Obrigado porque o seu nome foi exaltado neste lugar. Seu nome foi glorificado neste lugar. Desde que quando chegamos, e cada canção, nossa oferta, a palavra, tudo, ó Deus, foi para o Senhor.
e nosso desejo é que o Senhor tenha se agradado de tudo isso. Te louvamos, ó Deus, pela presença de cada irmão que veio adorar a Ti, prestar esse culto a Ti. E agora lhe pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana de portas abertas, ó Pai, para cada um dos Teus filhos, uma semana de respostas dos céus para aqueles que estão esperando em Ti, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por cada dízimo, cada oferta, que o Senhor cumpra na vida de cada um dos que contribuíram, aquelas promessas que o Senhor tem em Sua palavra, de vida abundante, de celeiros fartos, para a glória do Teu nome, Pai. Dispensa-nos debaixo da Tua paz, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, vão na paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana.